Bem-vindo de volta ao canal. O vídeo de hoje é sobre quem, por quê, como, quando, onde tem que declarar imposto de renda. Quem declara, como declara, por que declara, o que é isso. Então vamos explicar o basicão para quem não sabe nada, para quem não entende nada de imposto de renda. Então vamos começar explicando o que é o imposto de renda. O imposto de renda é um imposto, é um tributo cobrado anualmente pelo governo federal e ele é cobrado sobre os rendimentos das pessoas e das empresas. Rendimentos é imposto de renda. Se não há renda, não há imposto. Então, para que haja imposto, a pessoa tem que ter renda. E nem sempre o conceito de renda para você é igual ao conceito de renda para o governo. O governo considera renda quase tudo o que você ganha. E quem tem mais renda paga mais imposto, teoricamente. Por quê? Porque tem algumas rendas que são isentas. E aí, eventualmente, vai ter gente ganhando muita coisa isenta e que não paga nada, enquanto você, que ganha pouco, mas não é isento, acaba pagando mais imposto do que muita gente que ganha muito dinheiro. Então, isso é mais complexo de explicar, mas a gente vai tentar. Podemos definir por aqui que o imposto de renda é uma parte do rendimento que você ganha que é recolhido para o governo. E com esse dinheiro, o governo paga as contas dele, soma lá nos impostos todos que o governo recebe. Esse é só um deles, tem muitos outros impostos. Não sei, dizem que tem 300 impostos diferentes, eu nunca fiz a conta para saber, mas são muitos impostos e o imposto de renda é apenas um dos impostos que é cobrado da população para bancar todas as despesas do governo federal. O imposto de renda é pago por todas as pessoas que vivem aqui no Brasil, que de alguma maneira são residentes fiscais no Brasil. O conceito de residência fiscal é um pouco complexo, mas se você mora no Brasil, você é residente fiscal aqui e está obrigado a pagar imposto de renda aqui. Isso vale também para o que a gente chama de pessoas jurídicas, porque nós, seres humanos, somos pessoas físicas e as empresas são o que a gente chama de pessoas jurídicas. As pessoas jurídicas também têm que pagar imposto de renda. Então, você vai ter imposto sendo pago tanto por nós, pessoas físicas, como pelas empresas. O imposto de renda sobre a pessoa física é pago por todas as pessoas que são como nós, seres humanos, que trabalham, que têm renda, que tem algum tipo de provento, qualquer coisa que você receba. E as alíquotas, a alíquota é o percentual varia de acordo com o rendimento que você tem, se ele é isento ou não, se ele tem retenção na fonte ou não. E o que é retenção na fonte? É quando uma pessoa jurídica, uma empresa te paga, ela já segura na parte dela do governo. O governo fala assim, pessoa jurídica, empresa, você que vai pagar. Uma pessoa física, antes de pagar, já saiba, ele tem que pagar X% de imposto, segura e já recolhe para mim, para eu não ficar dependendo dessa pessoa física ter que pagar. Então sempre que uma pessoa jurídica, uma empresa, te pagar, ela já segura um pedaço e já manda para o governo federal, e isso você nem vê. Já as empresas, que são os que a gente chama de pessoas jurídicas, essas pagam imposto de outras formas, né? Porque a empresa tem uma série de complicações a mais. Tem balanço, tem que fazer contabilidade, e aí, dependendo do tipo de apuração, formato de apuração, que são três basicamente, que é o lucro real, o lucro presumido e o lucro arbitrado. O lucro arbitrado é normalmente para quando a Receita Federal desqualifica a contabilidade da empresa e ela arbitra um valor, ela chuta um valor, ela define um valor para aquele lucro. O lucro real é o lucro de verdade, a empresa apura lá no balanço quanto ela deu de lucro e tributa aquele lucro. E o lucro presumido, a Receita diz que uma empresa de comércio, por exemplo, presume-se que tem 8% de lucro, então sobre o faturamento dela, você tira 8% e paga imposto sobre aqueles 8%, presumindo-se que aquele é o lucro. Uma empresa de serviço, a Receita presume que tem 32% de lucro, então você pega o faturamento, tira 32% do faturamento, presume-se que aquele é o lucro e tributa sobre aquele valor. E tem ainda o Simples Nacional, que é sempre sobre o faturamento. As alíquotas são variáveis e tem uma tabela que calcula sobre o faturamento das empresas. Normalmente você vai estar ouvindo mais falar das empresas do Simples e essas são tributadas também sobre o seu faturamento num percentual que varia de acordo com as tabelas do Simples. E por que eu tenho que pagar imposto? Porque nós, pessoas físicas, temos que pagar imposto. Bom, primeiro porque é lei, né?
Está na lei que todo brasileiro tem que pagar imposto de renda. As leis são extensas, tem muitas leis com muitos detalhes. Tem um livro de imposto de renda que é enorme, com trocentas páginas, explicando toda a legislação de imposto de renda, que inclui as pessoas físicas, as pessoas jurídicas, as pessoas que moram no Brasil. Quem não mora no Brasil também eventualmente tem que pagar imposto sobre os rendimentos que receba aqui do Brasil, e pessoas que moram no Brasil e que têm rendimentos fora do Brasil também tem que pagar imposto sobre os rendimentos que têm fora do Brasil, ainda que não traga esse dinheiro para o Brasil, está obrigado a pagar imposto. Então, se você tem um negócio que te dá dinheiro fora do Brasil e está rendendo, mas não trouxe o dinheiro para cá, você também está sujeito a pagar imposto de renda. Isso vale para investimentos no exterior, imóveis alugados no exterior, outras coisas que você tem lá fora e você deixa o dinheiro numa conta lá fora, esse dinheiro também está sujeito à tributação aqui no Brasil. Se por acaso você perceber que cometeu algum erro na declaração para não ter problema de pagar multa ou ter que ir ser considerado sonegador, porque quando a gente não paga tudo o que tem que pagar, a Receita coloca a gente na categoria de sonegador. E sonegação da cadeia de 2 a 5 anos, fora as multas e juros sobre os impostos não pagos. Então, ser colocado na lista de sonegadores não é bom, e para isso existe o instrumento da retificadora, que você pode fazer ou declarar em atraso se não declarou, e se declarou e tiver errado ou tiver feito alguma coisa, esquecido alguma coisa, você retifica para não ter problemas com a Receita no futuro. Isso elimina os seus problemas se você agir antes da Receita tomar qualquer atitude. A Receita tem diversos sistemas, computadores que trabalham o tempo inteiro tentando cruzar informações de diversas fontes para descobrir se a gente está ou não sonegando. Isso vale para uma série de coisas. A Receita tem vários informes prestados por empresas e negócios, como por exemplo a DIMOB, que é a declaração imobiliária, que é prestada pelos cartórios. Então, quando você compra um imóvel, essa informação é enviada para a Receita Federal. Quando uma imobiliária recebe um aluguel do seu imóvel, ela comunica para a Receita Federal, comunica seu nome, seu CPF, os valores das bases de cálculo e os impostos pagos que você deveria pagar, valores que você recebeu, tudo isso é comunicado para a Receita Federal. Então você fica espremido ali. Nesse caso, tem declarações médicas, então os médicos e profissionais liberais que fazem lá o seu trabalho na área médica, os hospitais, as clínicas e as pessoas que recebem são obrigados a prestar informações da DIMED, que é declarações médicas. Então, quando você declara as suas despesas médicas para bater imposto, isso é conferido, e se não bater, você vai parar na malha fiscal. Tem outras declarações, muitas outras, como a DIRF, que é a declaração de imposto de renda na fonte, que é aquele que eu falei que as empresas retêm na fonte antes de te pagar, e as empresas declaram a DIRF para o governo federal. Então é mais uma fonte de informações para a Receita, e como essas tem muitas outras, as de operadoras de cartão de crédito, bancos, concessionárias de automóveis. Todas essas empresas são obrigadas a declarar uma série de fatores para o governo federal, e dessa forma eles têm muitas informações para vir e cercar você e te obrigar a pagar o imposto devido. E quem está obrigado a declarar? Bom, quem recebeu rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste na declaração no ano todo, somado tudo o que recebeu de rendimentos tributáveis superiores a R$ 28.559,70 no ano de 2020, está obrigado a declarar. E esses rendimentos podem ser rendimentos do trabalho assalariado, trabalho não assalariado, que é o trabalho autônomo, aquele que você faz sem registro, de carteira, proventos de aposentadoria, pensões, aluguéis que você receba, ou se você exerceu algum tipo de atividade rural. Tudo que você receber é de alguma forma tributável aí e vai estar incluído nesses R$ 28.559,70 que você tem que somar e ver se o seu rendimento passa desse valor. Além disso, se você receber rendimentos isentos e não tributáveis, ou tributados exclusivamente na fonte, que seja superior a R$ 40 mil no ano, você também está sujeito. Então, uma pessoa que tem uma caderneta de poupança, cujos rendimentos no ano superaram R$ 40 mil durante todo o ano, já está obrigada a declarar imposto de renda, Então, basta você ter um rendimento isento superior a R$ 40 mil que você está obrigado a declarar. Por exemplo, você é sustentado por alguém e que te doa, todo mês te dá dinheiro, te doa, isso é uma doação. Um pai, uma mãe, um parente que está te dando dinheiro todo mês, está te doando dinheiro, é uma doação, Ele te dá, ele doa para você, e no final do ano você soma e foi depositado na sua conta mais de R$ 40 mil no final do ano, total, do ano todo.
você está obrigado a declarar imposto de renda, apesar de não ter nenhuma renda tributável, você tem rendas isentas e está obrigado a declarar. Se você operou bolsa de valores, se você tem valores aplicados em fundos de renda fixa, que estão rendendo lá mais de 40 mil reais por ano, você também está obrigado a declarar imposto de renda. Tá? Além disso, todo mundo que realiza operações em bolsas de valores, renda variável, operou bolsa, comprou uma ação lá da Oi a R$2, está obrigado a declarar imposto de renda. Operou na bolsa, comprou ação, só comprou, não vendeu, não importa. Operou bolsa, está obrigado a declarar imposto de renda. É uma das condições de obrigatoriedade. Além disso, se você vender um imóvel, vender um bem que esteja sujeito à apuração de ganho de capital, e isso vale para criptomoedas, vale para ações no exterior, vale para investimentos fora do país, vale para uma série de coisas. Se você está sujeito à apuração de ganho de capital no programa GCAP e tinha que pagar imposto, você também está obrigado a declarar imposto de renda. Se você teve a posse, a propriedade de bens e direitos em 31 de dezembro de 2020 superiores a R$300 mil, então a única coisa que você tem na vida é um apartamento que você recebeu em doação de uma tia. Você não tem mais nada, só tem um apartamento, mas o apartamento vale mais de R$300 mil. Você está obrigado a declarar imposto de renda. É uma das condições de obrigatoriedade, tá? Ter a posse de bens superiores a R$300 mil no final do ano. Se você estava vivendo fora do Brasil e voltou a morar no Brasil em 2020, você está obrigado a declarar imposto de renda, ainda que nada dos outros seja superior. Você não tem nada na vida, não tem nada, mas morava fora e voltou para o Brasil. Você tem que declarar imposto de renda para informar a condição de que você voltou a viver no Brasil. Tá? Se você faz atividade rural e tem lá um sítio, uma fazendinha, que você gera na sua atividade rural rendimentos com gado, com suíno, com silvicultura, com plantação, com qualquer coisa que você faça na área da agricultura, na área rural, você tem que ver se teve receita superior a 140 mil no ano, então dá mais ou menos uns R$12 mil por mês. Se você tem, você está obrigado a declarar imposto de renda. E se você teve prejuízo no ano passado e pensa em compensar esse prejuízo com os lucros futuros, você também vai precisar declarar para poder a Receita saber que teve prejuízo agora e que você pretende compensar no futuro. Um detalhe é que se você vendeu um imóvel e usou aquela cláusula de 180 dias comprando outro imóvel residencial para não pagar imposto, apesar de ter sido valores abaixo ou superiores, não importa. Se usou essa cláusula, se você usou esse ganho de capital para não pagar imposto, você está sujeito a declarar. Você está obrigado a declarar, tá? E este ano de 2021, especificamente, temos aí um motivo extra, que é aquelas pessoas que receberam auxílio emergencial no ano passado e receberam rendimentos tributáveis superiores a R$ 22.847,76, está obrigado a declarar imposto de renda e muito provavelmente irá devolver o auxílio emergencial que recebeu, porque na lei que criou o auxílio emergencial dizia que se você entrou na declaração de alguém como dependente lá em 2019, ou se você teve rendimentos de determinado valor dentro da sua família, em torno de R$500 por pessoa na família, então você não teria direito ao auxílio emergencial e vai estar obrigado a devolver esse auxílio. Então, se você está nesse caso, você também está obrigado a declarar imposto de renda, gerar a guia e devolver o auxílio que recebeu, tá? Tá, eu estou obrigado a declarar. E como eu faço para declarar? Quando eu tenho que declarar? Como é isso? Bom, você tem que declarar todos os anos entre 1º de março e 30 de abril. No ano passado, com a pandemia, o governo estendeu esse prazo até 30 de junho. E esse ano está na Câmara e no Congresso lá, em votação, que eles pretendem aumentar esse prazo para 30 de julho. Então, já estamos mais ou menos setados que eles devem aprovar, ainda não foi aprovado, mas devem aprovar o prazo para 30 de julho. Eu não sei se no momento que você está vendo esse vídeo já foi aprovado. Se foi, o novo prazo está valendo. Se não foi, o prazo está em 30 de abril ainda. E a declaração pode ser feita tanto online, através do site da Receita. Você entra lá no site Receita Federal, procura lá o ECAC, que é a Central de Atendimento ao Contribuinte do Governo Federal. Você procura E-CAC, CAC, e você vai parar no ECAC. Lá você vai criar uma senha no gov.br
Através dessa senha, você vai ter acesso a um site lá dentro chamado Meu Imposto de Renda. Você clica no item Meu Imposto de Renda, vai abrir o site de Imposto de Renda e lá você vai ter chance de preencher a declaração online, baixar o aplicativo para o seu celular para preencher no celular ou baixar o programa e preencher no seu computador e enviar para a Receita. Tem todas essas formas de fazer. Você pode fazer baixando um programa no seu computador, instalando, conferindo, fazendo as simulações e quando estiver tudo pronto, você manda para a Receita. Você pode baixar uma app no seu telefone, preencher e quando estiver tudo pronto, você envia para a Receita ou pode preencher diretamente no site da Receita Federal. Tem lá uma versão inclusive pré-preenchida para quem já teve de MOB, de DIRF, de MED, essas coisas todas que foram informadas. Essas informações a Receita já coloca na sua informação pré-preenchida e já vai te dizer, olha, eu já sei que tem isso aqui, vamos partir desse ponto. E aí você já vai ter boa parte da sua declaração preenchida ali, tá? Detalhe que isso não vale nem para renda variável, criptomoeda, investimentos. A Receita não tem um controle de cada operação que você fez na sua renda variável. Isso é controlado de outras formas e eles têm uns valores que não batem com os valores que você tem. Eles têm um valor completamente diferente, provavelmente superior ao que você tem, e se você não declarar as perdas e as compensações de prejuízo em renda variável, você vai acabar tendo problema, porque a Receita só recebe imposto nos ganhos, as perdas ela não tem retributação e, portanto, não sabe das perdas que você teve. Então, atenção para preencher mensalmente a renda de ganho de capital. Toda vez que você tem operações de investimentos, o imposto é pago mensalmente, tanto no ganho de capital, quando falamos de criptomoeda e investimento no exterior, como na renda variável na Bolsa Brasileira. Você tem que pagar todos os meses no mês seguinte, ao final das operações, e vai ter que informar isso para a Receita Federal no seu imposto de renda anual, tá? Algumas despesas que você tem direito de abater do imposto. Tá? A ficha de pagamentos efetuados lá, você pode abater despesas médicas, colégio, pode abater dependentes que você tenha, pagamentos feitos para alguns tipos de entidades são dedutíveis, e aí você vai poder reduzir o valor do teu imposto em função dos gastos que você teve. São alguns específicos, não são muitos. Por exemplo, aluguel não abate nada, você só informa porque é obrigado a informar, porque a Receita confere se o proprietário não está mentindo do valor que você diz que pagou e o que ele diz que recebeu, mas não abate nada, por exemplo, o aluguel. Então tem várias despesas que abatem, como despesa médica e colégio, e tem outras que não abatem, como por exemplo, aluguéis, IPVA ou condomínio que você pagou. Nada disso é dedutível por imposto de renda, tá? Então dá para abater sim, mas você tem que preencher lá e ver o que é que você abate e o que não abate. Então, esses são os motivos que obrigam você a declarar. Você deve preencher a declaração. Se você quiser fazer simulações, se é melhor botar a filha de dependente, a mulher de dependente, declarar junto, declarar separado, fazer várias simulações aí, até chegar ao valor correto e depois envia para a Receita. Quando você enviar, fica uma cópia lá na Receita. Se você depois que enviou descobrir que errou, você pode retificar também, não tem custo nenhum para retificar, a menos que você tenha diferença de imposto a pagar. Se não enviar, simplesmente não tem custo algum. Você envia, retifica e fica de acordo com o que manda a regra, para evitar cair na malha fiscal, evitar ser chamado de sonegador e um possível processo penal com penas de prisão de até de 2 a 5 anos. Então, presta muita atenção, porque você pode sim estar obrigado a declarar imposto de renda, ok? Muito obrigado pela sua audiência, até o próximo vídeo.